Oi, pessoal, eu sou Letícia Pimenta e tô aqui com a Maria Pinheiro para a gravação de mais um episódio do nosso podcast Vamos Falar de Negócios. Ei, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma quinta-feira e hoje a gente vai falar de um assunto bem bacana que é desenvolvimento gerencial. E hoje a gente está aqui com o Henrique. O Henrique, ele é proprietário da HR Mac, que é uma empresa de manutenção de máquinas, que está há 8 anos no mercado. Então, desde 2004, quando ele iniciou, tem conquistado espaços de destaque aí, prestando serviço para várias grandes multinacionais. New Holland, Sany, BMC Hyundai, Volvo e várias outras. E essas parcerias levaram ele a um faturamento de R$200 mil em apenas 3 meses em 2022. É um negoção e a gente vai aprender aqui um pouquinho com ele sobre como gerenciar esse negócio. E aí, Henrique, vamos falar de negócio? Sim, vamos. Seja muito bem-vindo, primeiramente. Bom dia para você. Bom, hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Um pouco de como eu cheguei aonde eu estou, né? No patamar que eu estou hoje. Em 2004, eu iniciei a minha caminhada aí na parte de manutenção de equipamentos. Eu tinha apenas 18 anos, 17 para 18 anos. Então, aí já tem uma caminhada muito longa, né? De aprendizado, crescimento, tapa na cara. Muito sofrimento. Mas hoje a gente está aí. Então, em 2004, eu iniciei, né, a minha carreira como técnico em mecânica. Era muito novo, aprendizado contínuo, né? Muito sofrimento também, de quando a gente começa e inicia uma caminhada, né? Assim. Eu já tinha vindo de uma, vamos dizer, de uma família de mecânicos, né? Com meu avô, meu pai. Isso que eu ia perguntar, de onde surgiu a mecânica, né? Já estava no sangue. Já estava no sangue. O meu pai tem uma oficina mecânica até hoje de automóveis e eu iniciei lavando peça, brincando muito também. Cresceu no meio. Cresci no meio. Então, me despertou o desejo de crescer, né? Meu pai começou na parte de automóveis e eu falei, eu vou expandir isso daí. E surgiu uma oportunidade de trabalhar numa empresa muito grande, conhecida aqui em Belo Horizonte, nesse ramo de manutenção, e eu entrei de aprendiz. Ah, legal. Entrei de aprendiz e comecei a desenvolver, né? A minha aprender caminhada. sobre o negócio, Sim. né? E eu acho interessante é que quando eu iniciei essa caminhada, entrou mais 3 pessoas comigo, na minha época, mesma idade, mesma faixa etária. E quando chegou lá, o encarregado, na época, ele bateu o olho na gente assim, ele falou assim, ó, esse vai dar certo, esse aqui não vai. Olhou pra mim e falou assim, você não dura 3 meses. Fez as apostas Fez dele. as apostas dele, você acredita? Mas isso desafia o ser humano. É bom, é bom ver um desses. Esse desafio me despertou a crescer mais ainda, sabe? Você fala assim, não, pelo menos pra fazer raiva nele eu vou conseguir. Pelo menos e eu fiz muita raiva nele. E naquele momento ali que ele falou aquilo, eu falei assim, ó, gente, não é possível, o cara olhou pra mim agora e já tá falando isso, não tem condições. Baseado em quê, né? Em quê? Aí eu comecei a me empenhar bastante, sabe? Comecei a me dedicar bastante nesse ramo, enquanto os outros no final de semana saíam ali para poder curtir a balada. Eu pegava catálogos de máquina, levava para casa e começava a estudar os catálogos. Legal. Quando chegava na segunda-feira, os pessoal lá ficava perdido em como fazer a manutenção, e eu já tinha um domínio por causa disso, entendeu? Então, assim, eu me destaquei nesse ramo por causa disso. Sim. Eu sempre me empenhei em ser melhor. Sim. Entendeu? E com 2 anos que eu já estava lá como aprendiz, depois que ele me contratou, ele falou comigo assim, olha, eu vou fazer um teste com você. Nesses 2 anos, os outros que entraram comigo já tinham saído. Sim. E eu permaneci. E ele falou comigo, eu vou fazer um teste com você, Henrique. Ele falou assim, olha, pode fazer, né? Eu vou te dar uma máquina para montar. E lá a gente montava a máquina do chassi. A mesma coisa de uma linha de montagem, porém não tem a linha, mas a gente vai na sequência da montagem. Sim. E começou, falei, pode, não tem problema não. Pra mim é tranquilo, manda lá, né? Morrendo de medo. Desesperado, por ver tremendo. O que eu vou arrumar agora, gente? Eu não sabia nem de onde começar, né? Mas eu acho que, assim, o meio passo andado é você se permitir o desafio, sabe? Porque se você nega aquilo ali no primeiro momento, fala, não quero, não posso. Não sei. Você cortou todas as possibilidades que você tinha. O tentar é muito mais importante, às vezes, do que até o atingir o objetivo. Porque enquanto você tá fazendo, você tá errando, você tá aprendendo várias coisas ali também. Justamente. E eu pensei isso.
E quando eu pensei isso, eu falei assim, não, eu tô morrendo de medo aqui, mas eu vou tentar fazer. Eu vou tentar, nem que seja montar uma roda, montar... Mas Alguma coisa vai entregar. Alguma coisa vai sair aqui. Aí eu já tinha passado por todas as áreas da empresa, montagem de motor, montagem de transmissão, parte hidráulica. Era de carro também. Não, é de máquinas. De máquinas já. Eu já tinha entrado Já estava nesse na área ramo. da máquina. Justamente. Legal. Aí eu montei o chassi, montei todos os implementos ali, e ele falou comigo assim, ó, Henrique, você tem 60 dias para você entregar essa máquina montada. Só que era muito pouco tempo para uma grande demanda que tinha. Uhum. Eu falei assim, eu não vou dar conta desse trem. E todo dia eu nem dormia de noite, eu ficava pensando. Ansiedade. Eu creio que é uma habilidade, né? Igual como eu treinei muito isso, a questão de manual, ler manual, Uhum. catálogos de peça. Eu consigo desmontar uma máquina só na cabeça, de tanto que eu já vi, Sim, tanto que já eu tá estudei. decorado isso na cabeça. Decorado. Então eu deitava na cama de noite, em vez de eu dormir, eu ficava montando a máquina Montando pela mentalmente. cabeça, entendeu? Então, Uhum. assim, foi um desafio muito grande para mim. E com 28 dias, aquela máquina já estava montada saindo do box. Que legal. Nossa. Aí eu falei assim, eu dou Consegui. conta. Eu consegui. Aí depois disso, a confiança deles foi aumentando em mim, Uhum. sabe? Tanto que as outros 3 rapazes que entraram comigo, eles tinham saído com 2 anos. Eu tive que pedir para sair da empresa quando eu vi também que não tinha não mais tinha mais um pra onde espaço crescer. para mim, sim, entendeu? Então, assim, aí eu tive que sair. Tive outras oportunidades também, outras grandes montadoras, grandes multimarcas aí de equipamentos pesados, Uhum. entendeu? Então, eu saí de lá pensando que eu ia conseguir alcançar um patamar financeiro maior pelo conhecimento que eu já tinha, só que na verdade eu não tinha conhecimento nenhum. Nenhum. Porque Uhum. tinha apenas 6, 7 anos que eu estava Uhum. no ramo. E eu achei que eu ia conseguir alcançar esse patamar. Porém, eu saí de lá para ganhar entrar num outro emprego para ganhar menos. Ganhar menos do que eu já tinha. Então, assim, já tinha ganhado. Então, eu achei assim, nossa, esse negócio às vezes Não é Não é faz tão bom, né? não sentido, faz né? tão sentido. Porém, quando eu entrei nesse outro serviço, eu não tive um retorno financeiro, mas eu tive um retorno de conhecimento tão grande que até hoje eu carrego essa bagagem. Às vezes vale mais, né? Vale e tem mais. momentos que a gente tem que dar um passinho para trás financeiramente Sim. para você conseguir crescer e desenvolver outras habilidades e conhecer outras coisas. Sim. Pra você conseguir depois dar 3, 4 passos para cima financeiramente. Justamente. E foi uma época muito, assim, Aham. delicada. Sim. Não, e eu falo muito isso até assim, com a equipe. Eu tô procurando estagiário, deve ter um ano mais ou menos, que a gente tá procurando estagiário. Nós estamos com 6 vagas abertas para estagiário de engenharia civil. E não acha, liga pro o pessoal não quer trabalhar, não procura, fala, não, é muito longe, não, é muito isso, não, é isso. Eu Cheio falo, de gente, detalhe, né? a pessoa, Empecilhos, né, ela professor? paga R$ 1.800 numa faculdade de engenharia e, assim, é muito importante, você tem que ter o diploma, você tem que formar, você aprende muito ali, mas você não vai aprender um texto que você vai aprender na obra de Justamente. verdade. Exato. Aí, recebendo. Não, aí o Uhum. pessoal prefere pagar a faculdade, aí falta aula para beber, aí falta aula para não sei o quê. Mas pra ir E não pro- vai fazer pro o estágio não. recebendo, porque não é tanto igual a pessoa gostaria, porque não é isso. Então, às vezes é isso. Você vai fazer um estágio, você vai receber X, mas o que você vai aprender ali, ninguém te tira nunca mais na vida. Justamente. O conhecimento vamos ninguém combinar. nunca vai tirar. E vamos combinar que o momento de um estágio, cara, é momento pra você É hora ficar de ganhar louco dinheiro. mesmo. É. Não é hora de ganhar dinheiro, é hora de aprender, é hora de trabalhar dia, noite, madrugada, estudar a hora que der, porque assim, Justamente. você tem saúde pra isso, sabe? Exatamente. Justamente. Você tá A novo, saúde, é a saúde. hora. Porque depois a gente chega num ponto que a gente... A Letícia é exceção, que eu não sei como que ela consegue trabalhar 20 horas por dia. Mas chega num ponto que a gente não tem mais saúde, nem emocional, nem física, pra fazer certas coisas que a gente tinha que ter feito lá no começo da carreira. Justamente. Então a gente tem que saber, e eu acho que o jovem hoje, essa geração de hoje, é muito complicado nisso. Eles falam que é o neném, né? Nem estuda e nem Nem trabalha. trabalha. Porque é a geração que tá nessa escolha. Isso É. tá muito difícil. É muito longe. Não. Mas não tem vale alimentação? Não, então eu não quero. É tanto detalhe que eles não conseguem sair do lugar. E Justamente. aí forma e vira um jovem neném. Nem trabalha, trabalha, nem nem estuda. Nem Porque não estuda. conseguiu adquirir conhecimento pra trazer, implantar e ter. Mas agora eu formei, eu quero um emprego. Mas você nunca fez um estágio. Você não tem experiência. Não tem experiência Você nunca em pisou nada. numa obra. Como é Você que eu vou não te vai contratar conseguir. para ser engenheiro? Desculpa, amigão, você não vai conseguir, vai virar Uber. É isso. É isso que vai acontecer. 80% Aí você fala assim, dos engenheiros. 80%. porque a classe de engenheiro tá toda no Uber. Tá, mas vai ver a história desse cara. O que foi? Qual o motivo Pesquisa dele tá lá ali? no começo. Então acho que assim, Joel J fala muito sobre isso, né?
a porcentagem de pessoas que dão certo na vida é proporcional às pessoas que se dedicam para isso. Justamente. Ponto. Não tem segredo, cara. Não tem segredo. É o que você falou do além, né? Você chegava do serviço, ia estudar, ia tudo. Eu vi esses dias uma reportagem do pessoal falando que em Alcatraz, na cadeia, era numa ilha. E aí eles tinham a obrigação de trabalhar de 6 da manhã às 8 da noite. Obrigação de exercer tais atividades. E eles falavam, depois desse horário, tá aqui a madeira, o prego, as ferramentas. Quem quiser construir um barco para ir embora depois das 8, fica à vontade. Tá aí a ferramenta. Mas você pode fazer depois das 8 e aos finais de semana. E a porcentagem de pessoas que pelo menos tentaram foi Baixíssima. tão baixa Meu baixa, Deus. que não saíram. Então, tipo assim, a pessoa prefere ficar ali preso do que ter que fazer a mais. Ah, não, já tô cansado, hoje eu já trabalhei muito. muito. Hoje eu já fiz o que eu precisava. E aí a gente não, vou volta dormir, nisso vou aí, que descansar. é uma coisa que a gente fala com frequência, que quando a gente começa a empreender, a gente tende a fazer menos pra gente do que a gente fazia por um CLT. Justamente. E é exatamente essa história. É isso. O cara só tá fazendo pro outro cara porque é obrigação. Agora, pra ele não faz nada. 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 É. E aquela história assim, cara, eu vou me dedicar agora aqui na minha empresa, na minha carreira, porque é meu, eu tô construindo esse negócio, eu vou gastar minha energia toda que eu puder aqui. Muito mais do que eu gastava num CLT, que eu tava fazendo pro outro. E às vezes eu sempre falo sobre isso, tipo assim, tô deitada na cama e falo assim, cara, se fosse pelo outro, eu ia levantar pra fazer, porque eu ia ter que entregar. Por que pra mim eu não vou levantar? É. Então, a gente tem que ter muito esse start também, porque o crescimento, o cara ia sair de lá, ia ganhar dinheiro, ia viver a Viver a vida. vida, voltar, você tá livre. Mas Você ele saiu não da consegue cadeia, se você dedicar está pra livre isso. agora, vai viver sua vida, você pode ir embora. É a famosa mediocridade. Mediocridade. É. Eu- Mas eu- vamos continuar aí. Isso, Henrique. na verdade, igual você tá falando de jovens hoje, né, que não conquistam nada, Uhum. eles não estão dispostos a enfrentar o processo. Isso. Eles não Que é estão dispostos. sofrido. Que é sofrido. Que é dolorido. Que é dolorido. Durante de 2004 até meados aí de 2016, foi esse período sofrido, vamos dizer assim, na minha carreira profissional, entendeu? Então, assim, eu aprendi muito, mas eu também já sofri muito Sim. para poder aprender Sim. e agregar esse conhecimento e aplicar ele hoje, Exato, entendeu? exato. Então, assim, falando também de um outro assunto, quando eu criei a minha empresa, que foi em 2016, igual você estava falando, às vezes a gente faz mais pro CLT do que pra gente mesmo. E no início de quando eu criei, teve a oportunidade de eu estar fundando a minha empresa, eu tive esse vamos dizer sentimento, assim, esse né? sentimento. Por quê? Você sai de um CLT, você tem uma garantia. Sim. Você entendeu? Sim. Então, assim, é a mesma coisa de eu pular de um precipício e não ter paraquedas, pular de um avião e não ter paraquedas. Porque, na verdade, eu sabia da parte de Técnica, né? técnica, Você né? não Eu sabia da gestão do da negócio. gestão, entendeu? Que é o que acontece com a 90% dos E eu achava empreendedores. naquele momento que eu sabia. Tudo. Que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, só que é tão sobrecarregado não dá que às tempo. vezes você fala assim, gente, eu vou jogar tudo pro alto aqui, vou voltar a Exato. trabalhar De CLT. de CLT. Passa pela cabeça de todo mundo. Você entendeu? Porque a gente vai pro empreendedorismo com a mentalidade de eu vou trabalhar menos e ganhar mais. É. E Só o que que eu- acontece? Agora, eu faço você meu horário trabalha mais e e ganha ganha menos. menos. Só que isso é um processo, porque você está construindo o seu. Sim. Então você tem que trabalhar mais para ganhar menos. E Sim. até Por que um aquilo ali tempo. vai equilibrar. Quando equilibrar, aí você vai conseguir passar o que você ganhava antes. Justamente. Só que você tem que ter persistência, paciência, dedicação, saúde mental para você conseguir Pra você não lidar entrar com em isso. desespero. Exato. Porque a conta vai chegando, o boleto vai chegando, você tem que pagar o boleto e agora tá só nas suas costas. Então é uma responsabilidade muito grande. Então, se E você essa não parte da produzir, né, você não vai, não entra dinheiro. Depende única e exclusivamente de você, sabe? Justamente. E aí a gente tende a delegar a culpa, né? Ah, porque não tá vindo cliente. Ué, mas você acha que Quem o cliente vai vai vir, correr? vai bater na Vai sua bater na porta? sua porta e vai falar, ô, faz Ah, mas eu não tô ganhando dinheiro. Mas beleza, mas você tá fazendo a gestão da sua empresa Sim. da forma correta? Você tá precificando o seu serviço, seu Sim. produto da forma certa? Então são vários pontos de gestão que a gente não aprende na faculdade, que a gente brasileiro não prática. aprende em casa. A gente não tem isso do crescimento familiar aqui, da gente empreendedorismo a gente já falou isso em outros episódios, né? Que o brasileiro ele não é criado para empreender. Não é, a gente não aprende isso Sim. em casa, a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende a fazer gestão financeira em lugar nenhum. Quem dirá a nossa pessoal, a gente não aprende o pessoal, quem dirá da nossa empresa. Eu ia falar, a maioria das famílias não tem uma gestão dentro de casa casa, da família. exato. Você vai pegar as contas, quando você
chega num patamar que você entende sobre isso, você senta com a família e fala, vamos fazer gestão. Eu falo, ferrou, né? Como é que a gente chegou até Você aqui? gasta mais do que você ganha. Há anos. E aí não entende o que tá Não entende o que acontecendo. tá acontecendo. Então, assim, é bem complicado isso, porque eu tive esse sentimento. Isso. Eu pensei assim, eu falei, eu não vou conseguir dar conta, porque é casa, é serviço, é a gestão que você tem que fazer. Eu pensei assim, eu falei, nossa, e agora? O que eu vou arrumar? Vou dar 2 passos Né? pra trás e voltar lá pra carteira Eu assinada. vou largar tudo aqui e vou voltar, você entendeu? Então, nesse princípio de negócio, eu tive muito problema, que a gente tava passando um momento, assim, um pouco de dificuldade, sabe? E eu tive essa oportunidade de abrir a minha empresa para conseguir prestar serviço. Sim. Então, assim, no primeiro mês, no segundo mês ali, eu vou falar com você que foi bem difícil, porque eu já estava quase que zerado financeiramente, mas eu tinha que ter um capital de giro para poder Fazer me o negócio manter. funcionar. Justamente porque, igual o meu trabalho, hoje eu não tenho um lugar fixo, porque os meus atendimentos são todos em obras, Você vai até a eu máquina. vou você até, vai até a porque não máquina. tem como o cliente deslocar o equipamento. Você tá com defeito, né? Justamente, entendeu? Não deve Então, ser você fácil achar um fica reboque, muito né? caro. E o frete, Eu vou chamar um gente? reboque Imagina o ali frete rapidinho, do- uma frete de uma- prancha. mínimo de frete de uma máquina hoje é R$ 2.500. Então, assim, Não faz o sentido. cliente não Melhor vai pagar sua passagem de avião e você vai lá e resolve. entendeu? Então, assim, então eu tinha que ter esse capital de giro para poder manter estrada, manter comida, e eu não tinha. Eu pegava cartão de crédito emprestado para poder manter Essa despesa, essa né? despesa até eu conseguir me reerguer, entendeu? Então, assim, foi bem difícil. Então, até a gente pegar o jeito da coisa, de como fazer dar certo, é muito complicado. Sim. É muito complicado. Sim. E eu trabalhei em CLT, numa multinacional, igual eu já vinha trabalhado antes. Então eu peguei muita amizade, peguei muito Sim, conhecimento, contatos ali. você Network é tudo. entendeu? É tudo. tudo. Então, assim, você lembra da pessoa e fala assim, ó, eu conheço Esse cara uma aqui pessoa, pode me ajudar. pode me ajudar. Eles falam, você nem precisa saber tudo, né? Você precisa conhecer quem Você sabe. precisa conhecer quem sabe, Isso mesmo. justamente. Então, às vezes eu ligava para as pessoas e falava assim, fechava a porta na minha cara. Então, assim, aí foi uma coisa muito difícil de lidar com isso. Porque o sonho é assim, você fala assim, não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, só que na realidade não dá. Não é. E isso, assim, eu acho que acontece com muita gente também quando começa, que a gente cria uma expectativa sobre no outro, né? Assim, não, porque eu vou começar a empreender, mas eu já tenho uma lista aqui na minha cabeça de umas 10 pessoas que vão me dar super apoio. Você entra em contato com os 10, ninguém te dá. Ninguém. Então, assim, Você fudeu. lascou, né? Se Era esses tudo 10 que eu tinha. Tudo que eu certeza... tinha, Era agora tudo o que eu vou tinha, fazer? agora que eu faço, exato. Você entendeu? Então, esse eu acho que é o primeiro desafio que a gente passa, assim, Sim. porque a gente tem esperança, expectativa de que a gente vai ter apoio de algumas pessoas que Que na verdade não tá nem aí Nem pra aí, gente. exatamente. Entendeu? Então, assim, é muito E complicado. como é que foi esses 2 meses? Como é que você superou isso? Minha filha, Em eu que vou te momento falar que você uma entrou? coisa que foi bem difícil. Foi bem difícil, porque você equilibrar isso é bem complicado. Principalmente o psicológico da gente fala assim, e agora, como é que eu vou pagar as contas? Uhum. Como que eu vou pagar o aluguel? Como que eu vou pagar a água? Como que eu vou comer? Porque a gente pensa assim, eu vou fazer, mas vai dar pra pagar isso aqui, mas na verdade não dá pra pagar. É. Você entendeu? Então, assim, eu fui aos poucos. É como uma criança quando nasce, começa a engatinhar, depois ela começa a andar. E foi nesse processo, entendeu? A dificuldade de começar a andar. Uhum. Essa que foi a realidade. a gente fala muito sobre isso aqui, né? De um degrau de cada vez. Sim, É. porque isso. isso é real. É, total. Na vida, assim, no geral Qualquer da coisa. vida, é real. Então, assim, eu comecei a andar, a engatinhar, comecei aquele processo de engatinhar e contato um cliente aqui, aí você conhece outro cliente ali, porque eu presto até hoje, né, na verdade, para uma multinacional que ela mandava o serviço pra gente, a gente ia lá, conhecia o cliente, né, fazia o serviço e voltava. Então, com isso a gente foi criando Fazendo novos contatos, entendeu? Isso é muito importante, Muito cara. importante. E é o que eu falo, essa história que você trouxe até esse momento é muito importante pra gente trazer aqui, porque vai muito de acordo com o que eu acabei de falar, de o cliente não tá chegando. E é isso, cara. Você tem que ir pra rua.
Você tem que estar na rua pra você conhecer pessoas, pra você fazer contatos, pra você... Ah, não tenho dinheiro. Cara, pega um cartão de crédito emprestado e vai, cara. Exatamente. É isso. Se você não Justamente. fizer isso, não vai mudar a sua realidade. Se você não mudar a ação, não espere resultado diferente se você não tá agindo de forma diferente. Justamente. Não tem como, não é segredo. Então, é muito... Essa experiência que você traz pra gente é muito legal. Porque é exatamente o que acontece. Eu não tenho um cliente. Acabei de abrir uma empresa, eu não tenho E nenhum vou cliente. continuar aqui Você Eu vou vai ficar lá, aqui esperando porque eu não braço tenho cruzado. dinheiro. Vou postar no Instagram. Amigão, vai pra rua, cara. Vai atrás de grupo de networking. É Vai indicação, atrás de... gente. Vai fazer serviço de graça. É assim que você vai conseguir trazer cliente. Desculpa, mas é. Você tem que dar a cara a tapa. Um ponto que você falou é serviço de graça. já fiz. Quem nunca? Já comecei, nessa época principalmente, Uhum. às vezes eu conheci o cliente e falava assim, ô Henrique, vem cá, quando a máquina, porque a gente tem um contrato até a máquina fazer 3.000 horas e tem garantia com a concessionária. Então, depois dessas 3.000 horas, se a gente quiser assumir a manutenção do cliente, a gente pode. Então, assim, é Legal. liberado. Tipo uma preventiva, Tipo, uma né? preventiva, entendeu? Então, assim, eles falavam assim, ó, até 3.000 horas aqui você tá sobre o nosso cuidado, mas depois Sim. das 3.000 horas você pode fazer o que for Legal. você quiser. Uhum. Aí, às vezes, o cliente me acionava e falava assim, Henrique, tô precisando fazer isso. Eu falei, beleza, precificava pra ele, passava e tal. Falava, chegava lá, fazia o serviço, falou, Henrique, eu não consigo pagar isso pra você, não. Não, então emite a nota, isso tem muita empresa grande, né? Emite a nota aqui, que daqui 60 dias a gente paga. Depois que você já executou, já gastou material, já gastou mão de obra, já gastou tudo. Daqui 60 dias a gente faz o paga. Pix. Ó, aí dá 60 dias, cadê o dinheiro? Ah, não, demorou muito mais seu cadastro na empresa, daqui 15 dias cai. E isso vai se Gente, arrastando. é muito Vai, comum. Então, Ainda mais assim, pra multinacional, né? Que é todo um processo Exatamente. burocrático de cadastro, de pagamento, de não sei o quê. Justamente. Então, aí os clientes falavam isso comigo. Eu falava assim, eu já tô apertado nessa gestão aqui para mim poder iniciar, e ainda o cara vai e faz uma coisa dessa comigo. Então, assim, eu já passei muito aperto nesse quesito, porque às vezes eu fazia o serviço na confiança do cliente pagar E não e já recebia. tomei muito cano. Mas a gente Muito aprende, cano. né? Mas você tomou cano também de não receber Muito, nada? Porque muito. eu vejo muito pessoal atrasando esse pagamento, né? Mas Mas te dá caiu o cano Houve 100% isso também, errado. mas porém também houve também a De questão nunca pagar. de nunca pagar. Que Eu, loucura, às né, vezes, cara? se eu Não dá for vontade de ir lá e quebrar a máquina se de eu novo, for né? falar, se eu for falar na Tirar o verdade parafuso. aqui, é mais de 20, 30 mil reais Que ficou. para trás. Isso Nossa. há muitos anos atrás. Então, eu prefiro falar assim, já caducou, meu filho, esquenta a cabeça, exato, não. Tem exato. mais Deus Pastor, pra pra dar dar do que o pra- capeta pra tirar. Vou Exatamente. colocar como perda. Então, assim, nesse trajeto já houve muitas questões nesse tipo, entendeu? Mas eu acho que a gente vai aprendendo também, né? Sim. Eu acho que a gente sim. vai aprendendo, por exemplo, não, vou cobrar uma parte antecipada aqui agora. Ou, não, vou fazer, vamos assinar um contrato, então eu quero Sim. seus dados que eu te aciono judicialmente. Justamente. Então a gente vai criando um calinho também com o Justamente. aprendizado. Se isso nunca tivesse acontecido, você nunca ia aprender sobre isso. Mas eu falo assim, Henrique. Porque a gente já- confia na pessoa. Exato. Exatamente. A gente que é bom, que é correto, e a gente acha que todas as pessoas são iguais, a Vai gente ser não igual. acredita na maldade do outro. Então isso acontece, simplesmente. Justamente. Eu já contei que em outros episódios, que eu já tomei muito cano também. Aham. Eu já peguei cliente que agiu de má fé, que fez o contrato e fala assim, coloca aí que você vai arrumar meu telhado. Foi o pior caso. Aí eu falei, não, tá ok, tá vazando? Não, não tá vazando não, mas só pra poder rejuntar ali um pedacinho. Isso. Aí eu colocava no contrato, manutenção do telhado. Primeira chuva, chovia mais dentro da casa do que fora. Meu Tinha que trocar o Deus. telhado inteiro. Aí, enquanto não trocar, eu não vou te pagar e tal coisa. Eu já tomei Ma- muito prejuízo. Mal intencionado. mesmo, Mal né? intencionado. Mesmo com o contrato assinado, mesmo com tudo É. formalizado, advogado acompanhando, eu já tinha a equipe Alud, era minha advogada já na época, já fazia esse contrato, já acompanhava tudo. E aí chegava aquele ponto de, você vai entrar na justiça por isso? Uhum. Tipo assim, muita coisa Vai ter também uma dor acaba de que eu deixei. cabeça. É. Eu falei assim, eu prefiro só fazer tudo e cortar vínculo com essa pessoa Do do que ficar em- arrastar isso e ir para uma Justamente. justiça, É. algo que tá me fazendo mal mentalmente. Então tem hora também que você tem que fazer escolha. Eu É. eu não tava numa situação financeira em que eu poderia falar, tudo bem, não quero esse dinheiro. Aham. Mas era isso a minha sanidade mental. Era isso que eu fechar a isso. empresa e Você tem que fazer esperar esse escolha. processo e vou passar perrengue. Como você falou, como é que eu vou pagar meus funcionários? Não sei, nessa obra eu sentei, todo mundo falou assim aqui, não recebi, esse cliente não me pagou e não vai me pagar. Meus clientes, meus funcionários, nós vamos lá, nós vamos quebrar tudo, a gente vai... Eu falei, não é isso que eu quero. Eu quero que você segure da melhor forma como é que eu posso te pagar. Como é que você vira para um pedreiro e fala, eu não tenho dinheiro para te pagar? Isso é difícil pra gente que tá gerindo o negócio, mas pedreiro. Imagina. É. Mas sentei com um por um e falei, não tenho dinheiro. Se quiser ir lá na minha casa, quebrar tudo, me assar, roubar meu carro, me bater, pode, porque eu não tenho. Se você quiser, eu pretendo trabalhar mais 100 obras, e dessas 100 obras eu vou tirar X reais. E eu paguei todo mundo.
um por um. Sim. Difícil, por isso que eu tô te falando, às vezes demora, mas paga. Mas paga. Exato. Mas eu já tomei prejuízo demais com o contrato, com tudo assinado, por escolher suas batalhas. Se eu entrasse na justiça, ia acabar minha sanidade Isso. mental e Ia não ia valeu a gastar pena. energia com outra coisa, né? Justamente. Então, assim, às vezes é preferir você ter paz do que, Razão. exato. do que ter razão, né? Vamos Exato. dizer assim. Então, assim, eu já tomei muito prejuízo. Então, assim, eu fui aprendendo com isso. Então, Sim. hoje eu já consigo ter uma maturidade para poder Calejou. tratar com o cliente, justamente. Tratar com o cliente na igualdade, vamos dizer assim, entendeu? Uhum. Então, depois que foi passando esse processo, a gente foi subindo degrau por degrau. Então, assim, a gente foi conquistando outros clientes, igual eu consigo hoje ter uma cartela de clientes, assim, de mais de 300, 400 pessoas. Legal. Então, assim, não frequentes, né? Sim, Porque mas é uma máquina não cartela. estraga todo Se o dia. serviço for bem feito, seu cliente Você demora a te entendeu? ligar, né? Justamente. Então, assim, às vezes é preferível que estrague a máquina, né? Para poder ter mais serviço. Mas, quando a gente faz um serviço de qualidade, é preferível a gente criar um amigo do Exato. que ter um cliente. São parceiros, Então, né? Não, e são as pessoas que vão te indicar, né? Exato. Falou tudo. Então, assim, a partir dessa amizade que a gente consegue ter, aí abranger outras pessoas, entendeu? Então, a gente foi conquistando isso no E decorrer assim, eu dessa... sei que uma cartela de clientes, você passa qualquer aperto, você pega o telefone e começa a ligar pra todo mundo. E aí, amigão, tá Justamente. precisando de alguma coisa? E aí, falou, e aí? Você consegue ter pra onde fugir num momento de aperto. Justamente. E esse é um ponto interessante que você tocou, porque em um período desse processo aí, depois Do que eu já tinha crescimento, do né? crescimento, é como se eu tivesse um pouco estagnado, Uhum. sabe? Então, assim, às vezes eu esperava o cliente aparecer, então Precisar de você. precisar de mim, só que quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Então, assim, Exatamente. eu achava que, não, o cliente vai estar precisando e vai lembrar Vai de mim. lembrar. Não lembra. vai, não Não vai. lembra. Ele vai lembrar do primeiro. Bateu lá na porta e falou: eu faço manutenção. Não, inclusive a minha Tô ali, ó, precisando. tal coisa tá Exato. estragada. Tá estragado. Exatamente. Então, assim, Você precisa ser lembrado o tempo inteiro. tempo Eu falo todo. isso com meus clientes todos os dias. Não adianta. Ah, legal, você tem uma cartela de 1000 clientes. Qual foi a última vez que você falou com eles? Se Ah, você não lembro, não sei. Ou ele tá aqui, tem 6 meses. Cara, você tá mandando um feliz aniversário pra ele? Primeira coisa. No Justamente. finalzinho do ano, você tá mandando um caderno, uma caneta, um squeeze, qualquer coisa. Ele precisa lembrar que você existe. A gente precisa se fazer presente na vida do cara. Justamente. Coloca, mas eu vou dar então um bombom. Não, amigão, dá um negócio que vai ficar na mesa dele, que ele vai olhar e Ele lembrar vai olhar do e seu falar o assim, dia aqui tem inteiro. um cara bom que... Exato, Entendeu? Então, assim, exato. é muito interessante isso, porque nesse período aí eu dei uma estagnada. Eu falava assim, ó, tá vindo serviço, tá tranquilo. Depois dessa fase crítica que Depois você dessa passou, fase aí você crítica, chegou no aí eu momento que você cheguei- deu uma equilibrada e estagnou. Justamente. Tô pagando os boletos, Tá o tudo dinheiro tá certinho, entrando, tá tá tudo entrando. bem, vou dar uma Vou segurada. dar uma segurada. Porém, isso não dura pra sempre. Isso não dura pra A sempre. gente tem que estar em movimento constante. Movimento constante. É a mesma coisa da questão da semeadura. Se você parar de plantar, você não vai colher Não nada. vai colher. Exatamente. Então, assim, é sempre contínuo. Exato. Persistência o tempo todo. Então, eu entrei nesse patamar. Então, achei que, não, o cliente vai me ligar, eu vou fazer o serviço e tal. E como eu sempre prestei serviço para grandes nacionais, então, assim, a responsabilidade geral num serviço, assim, que a gente prestava, era totalmente da empresa contratante, que é a multinacional. Eu só ia lá e prestava o serviço. Então, eu estagnei nisso. Você entende? Fala assim, não, a responsabilidade é do pessoal lá, eu só vou fazer o serviço. Aham. Então, assim, eu estagnei nisso, eu parei nisso aí, falei, não, tá tranquilo, tá chamando pra fazer serviço, só que isso aí acabou. Então você era tipo eles tipo te subempreitavam pra resolver. Sim, é a questão da terceirização, Sim. né? Uhum. Eles entravam, falavam, tem um cliente em tal lugar, e você vai lá e resolve o problema e a gente te paga, entendeu? E eles cobravam do cliente e a gente ia lá... Subcontratação mesmo. Subcontratação, isso aí. Então, assim, nesse período aí, eu dei essa estagnada e parei. Falei assim, não, o pessoal tá chamando, eu tô aqui, Tá pingando, tá né? pingando, aquele Tô pagando trem os todo, boletos, tô pagando né? os boletos, tá tranquilo. Porém, chegou numa situação que começou a cair de novo, entendeu? Mesmo eu sendo o cara que, tipo assim, resolvia os problemas, tanto que eu ganhei uma premiação de uma dessas empresas de 637 técnicos nível Brasil, que eles terceirizaram para poder efetuar o serviço, eu fui o terceiro. Não, que Então, legal. assim, eles mandaram prêmios, mandaram várias coisas pra mim, entendeu? Então, assim, eu falei assim, tô tranquilo. Tô top 3. Tô aqui no top 3, entendeu? Então, assim, chegou esse período que acabou. Sumiu os clientes, porque geralmente existem fases do ano que realmente
Tem uma demanda mais tem baixa. uma demanda mais baixa que é agora. Igual ao final do ano, realmente Acaba. tem. Porque tem chuva, as máquinas param, então não tem tanta manutenção. Então, assim, chegou um período desses aí que eu passava aperto. Porque eu não sabia a questão da gestão durante da o sazonalidade, ano. né? Justamente. De gerenciar o financeiro de acordo com a Justamente, sazonalidade do seu justamente. negócio. Então, assim, eu E para passei... engenharia rola muito isso também, né? Demais. Final de ano também, ó. Sempre dá uma parada por causa da chuva, né? Não, e Não, não por causa de só a chuva, mas como chuva. a Letícia atende também obras comerciais. Sim. Cara, um shopping vai fazer obra no Natal? Não, Nunca na vida. Uma Justamente. loja de rua vai fazer? Não vai. Então é uma época que tá todo mundo focado em vender. Vender. Ninguém tá focado em fazer obra. Então... Justamente. E até família, né? Obra residencial também. Você vai reformar a sua casa no Natal? Não, você vai querer receber Não, gente todo ali. mundo quer a casa pronta pro Pro Natal. Natal, exato. Todo mundo. É. Você começa a obra em novembro, vai destruir a casa de novo, mas dá pra eu receber minha família aqui no Natal? Não, não dá. Agora, entre Natal e Carnaval, Nada acontece. Nada. ninguém faz reforma, ninguém faz nada, É. o pessoal viaja, os planos são outros, todo mundo pensando Ninguém em tá focado viagem, nisso. tudo. O não povo pensando. tá focado em ir pro shopping gastar dinheiro. Gastar Exatamente. Vai comprar biquíni pra ir pra praia, vai comprar presente de Natal, vai gastar na Black Friday. O povo tá focado em gastar É dinheiro. uma ilusão. É, exato. Black Friday. Esse é o foco. Então, assim, nesse período aí que eu tive esse start aí, né? Eu pensei assim, o que eu tô fazendo? Do jeito que tá, não tá dando. Uhum. Tô sentado esperando. Eu ficar- preciso ter alguma ideia, ter sei lá, um insight para poder resolver essa situação. Aí, graças a Deus, eu tive uma ideia de que, como eu sou prestador de serviço de manutenção, eu comecei a fazer aquele quesito. Quem não é visto não é lembrado. Então, eu comecei a mandar mensagem para todo mundo. Uhum. Separava um dia da semana, falava assim, ó, hoje eu vou mandar, igual geralmente é na segunda-feira, eu vou mandar mensagem para todo mundo. E eu sempre perguntava, como é que tá seu equipamento? Tá tudo bem? Quantas horas tá? Tá rodando bacana? Tem algum barulho? Tem alguma coisa diferente que você notou? Então eu sempre mandei para todo mundo. Ótimo. Mandei para todo mundo. 80% não respondia. Aham. Aham. Mas os 20% que respondeu, eu Encheu peguei. sua agenda da semana. Você entendeu? É isso. Então, assim, Os 80% é que a máquina não tava fazendo barulho, não tava Não tava- precisando. tava Se tivesse rodando. precisando, ele ia ter Ele tinha lembrado e respondido. ia tava responder. rodando, tava tudo bacaninho É. e tal. Mas, de 15 em 15 dias, toda segunda-feira eu mando mensagem para todos. Então, assim, eu tive essa estratégia de poder dar uma alavancada Uhum. novamente no negócio. Sim. E de acordo com isso, eu fui captando mais clientes, porque eu falo, o Henrique tá ali. Já tava, às vezes eu tava num lugar fazendo serviço, tinha um amigo do cara que tinha uma outra máquina, que chegava e falava assim, ô, dá um tempinho ali, vão ali olhar Vai ali minha pra olhar máquina. minha Dá um máquina. Você pulo. entendeu? Uhum. Vou dar um pulo ali e tal. Aí eu saía de lá, ia lá na máquina E aí já do pegava outro rapaz e já negócio. pegava outro negócio. Então, assim, isso foi crescendo. Sim, legal. Então, assim, em 2020, né, 21, deu uma caída por causa da Da pandemia, né? pandemia, que As realmente... máquinas ficaram paradas em algumas situações, Sim, né? eu não fiquei parado de tudo, Uhum. mas deu uma caída boa aí de uns 70% Uhum. na questão de manutenção. Sim, sim. Então, esse período aí foi um período bem delicado, igual veio filho, aí você fica pensando assim, nossa, e agora? O que eu vou arrumar Aham. da A minha pressão vida? aumenta, A né? pressão aumenta. Quem não teve filho na pandemia, né? Exatamente. Justamente. Então, assim, e olha que eu aproveitei, eu tive um e depois tive mais dois. É, Então, assim, eu tive um, Letícia teve dois de uma vez só. dois de uma vez. O meu também é gêmeos. Também? O meu também é gêmeos. A segunda ninhada, vamos dizer. Veio Loucura, gêmeos também. né? Nossa, minha filha. Nem te conto. Então, assim, veio o primeiro filho, depois veio o segundo, ainda tava com a pandemia ainda, entendeu? Então, assim, veio meio difícil a gente conseguir conciliar. Sim. Agora, assim, na pandemia, você foi muito impactado? Porque, assim, a construção civil não parou, né? Eu fico brincando que peão não era gente, podia morrer, você tava nem aí pra gente, né? Justamente. Que parou várias coisas, serviços essenciais continuaram, e a construção civil, assim. Na época da construção civil, ela até deu um boomzinho. Deu né? um boom. Ela Todo mundo chegou a começou a dar reformar, uma... tava todo mundo começou a preso dentro de reformar. casa. O povo descobriu que a casa era ruim, né? Descobriu que o banheiro não Não, funcionava. vou trocar isso aqui, vou descobriu trocar que aquilo ali. Então, assim, ela deu uma caída na minha área de manutenção, mas não foi no total, você entendeu? Eu não fiquei igual, geralmente, restaurantes, shopping fechou tudo, as pessoas ficaram em casa. Eu realmente dei uma caída, mas não zerou, entendeu? Então, assim, teve manutenções, teve serviço, não era constante, mas Sim. o que tinha dava para poder dar aquela suprida, Sim. então, assim, dava para poder manter aquele equilíbrio ali, Uhum. mesmo na pandemia, né? Depois a pandemia fez um start na questão de manutenção que As foi... máquinas ficaram paradas, precisava dar aquela Justamente. reavaliada para voltar ativa. Justamente. Então, assim, deu aquele boom que eu vou falar Uhum. com você que até nem eu dei conta praticamente, assim, Aham. igual
Em 2021 teve uma outra empresa que também me chamou para poder prestar serviço. Então eu ficava o tempo todo, eu saía na segunda, voltava na sexta. Então assim, a rotatividade foi muito boa. grande, legal. Então assim, igual no ano de 2000 isso foi em 2021, 2022, a gente continuou nessa demanda e praticamente foi mais particulares os serviços, né, que eu peguei, que foi muito, assim, muito bom os serviços que eu peguei em 2022. E em 2022, olha a história interessante que veio com a questão do network. Um cliente que eu conheci, ele falou assim, ô Henrique, eu tô precisando comprar uma máquina. Eu também, nesse start que eu tive, eu falei assim, eu compro e vendo máquina, assim, indico, né, na verdade. Veio o start de eu começar a vender peças também através da minha empresa. Então, assim, eu chego com um pacote completo no cliente. Sim. Então, assim, antes era só com a manutenção. Hoje não. Hoje, se o cliente falar assim, eu preciso que você arranca meu motor aqui agora e leva para arrumar. Eu não tenho retífica, eu não tenho a bancada de tudo, mas eu conheço quem tem. Então, assim, eu pego o serviço e terceirizo tudo. Sim. Entendeu? Sim. Aí eu recolho e entrego pro cliente. Todos eles de confiança já tem isso. E assim, você é o cara de confiança da empresa, de quem tá te Justamente. contratando. Justamente. É isso, ele não quer saber como que você vai fazer, ele Tudo quer que você passa faça. por mim. Entrega e a garantia é exato. sua. A Pronto. garantia é minha. Se Então, der eu me É responsabilizo. muito mais fácil, eu prefiro 100 vezes contratar alguém assim, porque se der problema, eu tenho É uma pessoa que eu vou pra ligar. conversar, Senão, exato. eu tenho que ligar pra uma do motor, uma pra isso, uma da Justamente. corrente, uma pra não sei o quê. Não, É exatamente isso. eu E prefiro assim, mil eu vezes. tava assistindo uma aula do Wendel Carvalho essa semana, e ele fala uma coisa que é fantástica. Eu não quero saber como você vai resolver o problema. Eu quero meu problema resolvido. Eu não quero saber como... Eu tenho que fazer isso aqui. Qual que é o meu objetivo final? Que isso esteja resolvido. O Justamente. processo... Não quero nem saber. É Independente com do você. preço que vai ser, eu não quero ter Exato, problemas. Exato. E eu entendi isso. É isso. A gente precisa resolver isso pro cliente. Eu entendi. É o meu negócio também. Vai estar resolvido, cara. Eu vou resolver o seu problema. Acabou. É interessante que eu fui fazer um serviço para a prefeitura de Bom Sucesso, semana retrasada. E o encarregado me ligou por uma indicação, depois eu volto na outra indicação para entender. Nessa indicação eu peguei e fui lá avaliar, fazer o diagnóstico do equipamento. E o encarregado estava lá, me chamou, falou, Henrique, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui e tal. Na hora que eu assusto, o prefeito, do meu Tá lá. lado. E eu nem sabia que era o prefeito, que eu não conhecia ele. Bom dia, amigo, tudo bom e tal, tal, tal. E eu lá mexendo no equipamento. Aí, do nada, o prefeito virou e falou assim, senta aqui do meu lado. Eu falei, esse cara aí sentado do lado do cara, que é isso? Eu tô aqui todo sujo, mexendo Todo na máquina, avacalhado. avacalhado, sentado do lado. Senta aqui do meu lado. Eu falei assim, pois não, meu amigo. Aí cheguei, só queria conversar, né? Não, porque eu sou o prefeito. Eu falei assim, nós aqui, o prefeito sentado aqui no meio da sujeira, lá no negócio. Falou, nós estamos com esse problema no equipamento. E já passou 3 mecânicos aqui, ninguém resolveu o problema. E eu já tô de saco cheio dessa máquina. Por mim, ela já tava no leilão para vender, que não sei o quê, e foi contando a história. Na hora que ele acabou de contar a história toda, eu virei e falei assim, deixa eu te falar. Você sabe como é que eu chamo? Ele, não. É o Prazer Henrique. A solução do seu problema. Aí ele já começou a rir, era tudo isso que eu queria ouvir. Pegou e saiu. Resolve. Resolve o problema. Você entendeu? Então, assim, às vezes o cliente, ele confia esse serviço em você porque sabe que você vai resolver. E esse serviço que eu peguei da prefeitura foi um serviço de indicação. Isso. Então, assim, a indicação de qualidade que você, às vezes, tem de um outro cliente é que vai fazer o seu nome. Então, voltando no assunto do network, eu conheci um cliente que ele queria comprar uma máquina. Falou, Henrique, eu tô precisando comprar uma máquina. Eu falei, pode deixar que eu vou arrumar pra você. Eu falei com ele assim, se você precisar até de um avião caindo com o motor pegando fogo, eu tenho. Eu arrumo pra você. Ele falou, então arruma uma máquina pra mim. Eu fiquei 3 dias. 3 dias. Liga pra um, liga pra outro, manda mensagem pra um, manda mensagem pro outro, conversa com um, conversa com o outro, e falando, não tem. Na hora que eu achei uma máquina ideal, do jeito que ele queria, mandei pra ele, não vou comprar mais, não. Porque, na verdade, quando a gente faz isso, fala assim, o cara vai vender, eu vou ter uma comissão. Então, assim, claro. tem aquela comissão, ele é comissionado. Então, assim, perdi uns 5 mil reais de comissão. Aí ele virou e falou assim, não vou querer a máquina mais. Aí eu brinquei com a minha esposa, eu falei, vontade de esganar esse cara. Assim, eu fiquei 3 dias Correndo atrás pro cara, ele falou, não quero mais. Larguei pra lá, falei assim, não tem problema não, vamos continuar trabalhando e tal. Vida que segue. Vida que segue.
Passados-se 2 meses, esse mesmo cliente manda mensagem pra mim. Eu falei, nossa, já vem esse cara de novo. Pensei, né, comigo. E na hora que ele ouviu o áudio dele, ele falou assim, Henrique, comprei uma máquina nova. Vai chegar daqui tal dia, tal dia, tal dia. Você faz a entrega técnica pra mim? Eu virei e falei assim, ô amigão, deixa eu te falar. Essa máquina que você comprou dessa marca, eu ainda não presto serviço para eles, então eu não sou autorizado a fazer entrega técnica, é somente o pessoal de dentro que pode fazer. Mas porventura, se você comprar a máquina lá, você tem o contato do encarregado de manutenção. Você deve Me ter esse passa direito esse aí. contato, que aí eu vou conversar alinho com com ele, ele. que às vezes se ele quiser que eu faça a entrega técnica dele, do seu equipamento, a gente faz. Pegou, me passou e eu entrei, e o cara me mandou lá para Montes Claros, um encarregado de Montes Claros. Não, sou eu não. Aí mandou para outro lá de São Paulo, falou, não, sou eu não. Aí mandou pro daqui de Minas Gerais. Aí eu consegui falar com ele. Aí falei com ele e tal. Eu esqueci o nome dele, acho que é Luiz, se eu não me engano o nome dele. E falei com ele. Ele falou, não, Henrique, faz o seguinte. Quando tiver uma demanda aqui, a gente senta, você vem aqui, a gente tem uma reunião, você senta comigo, a gente conversa e tal. E a gente passa essa demanda. Mas, se não tiver, fica por isso mesmo. E passado-se o tempo, depois que eu já tinha conversado com ele, ele passou, acho que mais um mês e pouco, quase 2 meses, ele me ligou. O encarregado dessa concessionária, dessa empresa, me ligou, falou, Henrique, nós estamos com uma demanda aqui e a gente precisaria de um terceirizado para poder fazer ela, porque o pessoal interno não está dando conta. Não está dando conta de fazer. E eu peguei e falei, não, vamos marcar uma reunião, eu vou aí, apresentar a minha empresa, você me apresenta também o que tem para fazer e tal. Aí marcamos a reunião, a gente foi lá. Fizemos a reunião, ele me apresentou e tal, e eu fiquei na expectativa de fechar com ele pra gente poder fazer o serviço, porque as máquinas, elas estavam vindo com defeito de fábrica, que elas entravam muita poeira pela cabine. Então, assim, ele falou assim, a gente tá fazendo esse recall para poder consertar esse problema. Porque tem muito cliente reclamando e isso é ruim para a empresa. Sim, queima o fio. E o nosso pessoal não tá dando conta. Eu falei, beleza. E esperou mais um tempo e o cara não entrava em contato, e aquele trem todo. Passado-se mais um tempo e eu na expectativa, mas aí depois a expectativa foi Vai passando, a apagando, gente vai né? trabalhando e tal. O cara me ligou num sábado, falou, Henrique, vem cá na segunda-feira. E eu fui lá. Ele me apresentou os slides todos que eram para fazer no equipamento. Falou assim, ó, você precisa ficar aqui na empresa uns 3, 4 dias para a gente te apresentar como é que faz esse serviço. Beleza, aí eu fiz a apresentação dentro, com todos a questão de, vamos dizer assim, os recursos, né? Dentro da empresa demorou 3, 4 dias para poder fazer isso, porque tinha que tirar a cabine, fazer a vedação, uma coisa bem complicada. E naquele momento ali eu pensei assim, o que me ajudou a estar aqui hoje... Foi o que me fez raiva foi de o que me comprar fez a máquina. raiva Lá atrás. lá atrás, que não tinha nada a ver com a situação. Então, assim, a questão do network que a gente faz, às vezes a gente acha que a gente tá perdendo um dia, mas lá na frente a gente consegue Vai ganhar. colher os frutos, né? Colhendo os frutos. Então, quando eu peguei esse serviço dessa montadora, eu pensei assim, até eu não vou conseguir dar conta. Porque era na faixa de 80, 100 máquinas para fazer. Nossa. Então, assim, eu cobrei um valor, né, considerável, porque ele falou assim, ó, eu vou te passar só o material para você fazer, o restante é tudo com você. Questão de aluguel de muque, porque precisava alugar muque para poder tirar a cabine. Então, você já passa um preço com tudo isso incluso, porque a gente vai te pagar e a gente quer que você resolve. Entendeu? E olha, os técnicos que já estão aqui, eles falaram que em cada máquina você vai gastar aí na média de 3 a 4 dias em cada máquina. Isso em nível Minas Gerais, toda. É muito difícil você fazer isso. Então, assim, ele virou e falou assim, então você resolve. Então eu falei assim, você me dá o material que deixa comigo. Aí eu peguei o material lá na empresa, falei assim, agora eu vou partir pro trecho. Aí eu montei o carro, coloquei tudo no carro direitinho, que eu tenho uma picape, coloquei tudo lá bonitinho e entrei em contato com o primeiro cliente, que era na prestação de serviço. Ele pegou e falou comigo assim, pode vir, o resto aqui a gente arruma. O muque, os negócios, tudo eu tinha que ligar tudo antes para saber se tinha um muque na cidade, tinha que fazer toda aquela logística para poder saber. E naquele momento ali eu falei assim, agora é a hora.
Se der medo, vai com medo mesmo e Vai vamos com de medo mesmo, novo, agora né? é a hora. O cara falou comigo assim, o rapaz falou comigo assim, você gasta 3 a 4 dias para você poder fazer isso. Falei, beleza, vamos ver como é que vai ser na prática. E fora da estrutura, Fora né? da estrutura, não tinha, às vezes no meio do mato, Exato. debaixo de uma árvore. Então, assim, foi um desafio. Uhum. Aí, no final de 3 meses que eu já tinha começado, já tinha pego esse serviço, eu já tinha feito 18 máquinas. Em 3 meses. Uhum. Se você contar de 3 a 4 dias na semana aí por máquina, não daria isso. Sim. No final, da segunda máquina em diante, eu já estava fazendo uma máquina por dia. Vai pegando jeito, Vai, já. Você entendeu? vai diminuindo Por que o que eu tempo. fiz? Eu otimizei o meu tempo. Sim. Eu comprei tudo, o ferramental, eu comprei tudo elétrico. Ah, que Então aí eu não tinha que agiliza. ficar batendo catraca, eu não tinha que ficar. É Você o famoso entendeu? tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. Então, quanto mais rápido eu fazia as Mais máquinas, você ia pegar mais serviços e o serviços dinheiro eu ia estar no pegar. bolso. Então, geralmente, eu estava fazendo de 3 a 4 máquinas por semana. Legal. Então, Legal. assim, aí, conforme todo isso, essa logística que eu estava fazendo, em 3 meses o faturamento da empresa subiu para quase R$200 mil. Legal. E aí, eu acho que é legal a gente falar, o Henrique, porque você falou agora, você trouxe um projeto completo, e aí você trouxe várias questões de estratégias que você Sim. usou nesse caminho aí, que facilitaram, que auxiliaram, que aumentaram seu prazo, reduziram o prazo. O que você acha que fez diferença lá no começo, quando você começou, e de onde você está hoje, nessa questão, assim, de trazer novas estratégias, novos processos para essa gestão, para a gente falar, enfim, do gerenciamento. Aí, o que você acha que teve de andamento? O que você recomenda? Assim, Olha, nesse na sentido? verdade, o que acontece? É nada mais do que o tempo. O tempo é que vai dando Direcionando esse, a gente, né? esse direcionamento pra gente. Então, assim, durante esse tempo eu fui vendo quais que eram as dificuldades. Eu tenho dificuldade nisso. Eu tenho dificuldade naquilo. Então, eu comecei a trabalhar nessas dificuldades. Eu sou bom nisso, sou ótimo nisso. Mas qual que é a minha dificuldade? Entendeu? Então, a minha dificuldade é essa. Então, eu comecei a focar na minha dificuldade e tentar aperfeiçoar ela. Excelente. Você entendeu? Então, Excelente. assim, quando eu tive esse pensamento de aperfeiçoar essa dificuldade que eu tenho, de alguns aspectos, né, que a gente vai vendo na caminhada. Claro, e Eu tenho assim, dificuldade, ninguém sabe realmente. tudo, né? Não Porque, tem na jeito. verdade, a dificuldade do ser humano é admitir que ele tem dificuldade. Exato, Sim. exato. Quando eu fiz, Você entendeu? essa aula do Wendel Carvalho que eu assisti essa semana também, ele fala assim, 50% da cura é você conhecer a doença. Justamente. Cara, é exatamente isso que você tá falando. A partir do momento que você descobre quais são os seus deslizes, quais são os Sim. pontos que você tá deixando a desejar, você conheceu, acabou. Agora você não vai desconhecer também, não. É. Você tem que resolver aquilo ali. Porque, na verdade, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho dificuldade nisso e esquece. Exato, e Fala deixa assim, pra lá. deixa pra lá, vou deixa focar em outras ignorar. coisas. Focar em Não, outra cara, coisa. desenvolve, Você aprende, entendeu? cresce. Então, assim, durante muito tempo da minha vida, eu tive muita dificuldade na questão da leitura. Às vezes, eu até falei com a minha esposa outro dia, eu brinquei com ela, falei assim, eu acho que eu tenho TDAH, porque a dificuldade... Tá na moda. Agora tá na moda. É, Todo mundo tá na acha que moda, tem. porque acho que tem aquela... Porque outro dia, só porque o cara postou outro dia os sintomas, eu falei assim, eu acho que eu tenho. Não, isso todo aqui. mundo, Léo. Todo mundo que entendeu? vê o Exato. sintoma. Mas, na verdade, eu não coisa. tenho. Eu não tenho isso, não. Então, assim, eu achava que eu tinha, né? É porque é mais fácil a gente arrumar motivo pro arrumar nosso uma problema, desculpa, né, né? gente? Falar assim, mas é meu muito mais problema fácil. é esse Ah, aqui, não, ó. eu tenho TDAH, não Você posso entendeu? fazer isso aí, não. Não Então, é assim, nada certo. depois que eu descobri isso, depois que eu foquei nessa questão, igual a minha dificuldade, antigamente eu tinha de leitura. Se eu pegar um catálogo aqui, eu falo ele todinho pra você. Mesmo ele sendo em inglês, mesmo ele sendo em português, eu falo ele todo. Mas antigamente eu tinha problema na leitura. Então eu falei assim, não, Vou resolver esse vou problema. resolver esse problema. Então aqui eu já não vou ter mais esse problema. E aí eu comecei aos poucos. Comecei aos poucos. Geralmente hoje por mês eu leio de 10 a 12 livros. Então assim, é uma coisa absurda, né? O tempo, principalmente o tempo, né? Exato. Eu tô pensando aqui, O meu tempo. Deus. E a questão da leitura, hoje eu também leio média disso, uns 10 livros do ano. Aham. Mas a questão é o seguinte, eu lembro quando eu era mais nova, eu falava, eu odeio ler. Mas, gente, a escola faz a gente ter essa sensação, né? exato. Que livro É que a escola obrigação, te né? indica? Chato. Grandes Sertões Veredas, Dom Casmurro. São os livros, até hoje eu acho que eu não consigo ler esses livros. E aí eu lembro que eu falava, não gosto de ler. E eu tive uma professora no colégio que falou assim, mas você não gosta de ler o livro que a escola tá escola. mandando ou você não gosta de ler? Eu falei, sei lá, eu vou tentar ler sem a Eu nem escola gosto, eu tá vou pegar outro mandando. livro.
Ela falou assim, ó, então você gosta disso, disso, daquilo. Aí ela me indicou um livro. O primeiro livro que eu li foi o Diário de Anne Frank. Ó, Aí eu peguei pra ler e eu amei. Aí eu lembro que na época eu amei essa história, assim, de guerra. Aí eu fui ler O Menino do Pijama Listrado, a aí Menina você que foi os Roubava Livros. clássicos, Aí né? eu fui ler todos desse árvore. Desse Aí li nicho, tudo. né? Aí depois me indicaram Fortaleza Digital do Dan Brown. Aí eu li e gostei. Fui ler os outros dele, detestei todos. Eu gostei só desses. Do Mas eu primeiro. li pra saber que era ruim. Aham. Aí quando Você vai aprendendo, você vai entendendo qual que é o nicho que faz Justamente. sentido ali, né? E isso quando eu cheguei no terceiro ano, tinha que ler os livros pra poder fazer o Enem. Vestibular, Eu não li nenhum, não conseguia ler. Então É, era isso. Eu é achava que eu chato, não né? gostava de ler, mas na verdade eu não gostava de ler aquilo. Aquilo, Aham. aquele Aquela nicho Aquela ali, questão né? ali, né? Então, O primeiro livro que eu li foi o Emoções Inteligentes, do Thiago Brunet. Foi quando eu despertei. Gente, meu primeiro foi Crepúsculo. Nossa, o importante é E eu começar, li né? três, meu eram Deus. grandões, assim, ó, adorei. Nossa, Mas Deus. o importante é começar. É começar. ler. Eu li todos do Harry Potter, eu li É, todos. Vocês podem assim. falar o nome desse pode? Não tem Pode, problema não. Pode, Não, fala não. tudo, fala o nome das marcas, Porque, fala assim, tudo. porque assim, então eu comecei porque eu gosto muito desse nicho de livros, então já li bastante sobre isso, Legal. entendeu? Sobre emoções. Aham. A primeira coisa que você tem que dominar é suas Sua emoções. cabeça. Se você não se domina, você vai dominar o quê, né? Justamente. Exato. Então, assim, Mentalidade. É E eu mais acho que a fácil- gente, dentro do empreendedorismo, isso fica mais latente, né? Porque é o que a gente estava falando lá no começo, que Sim. depende da gente. Única e exclusivamente. tudo da gente. Se você não consegue moldar a sua cabeça pra isso, acabou. Já era. Tem até, não sei se vocês já viram na Netflix, tem uma série que chama Suits. Uhum. Eu Você já viu? amo. Eu já vi ela 9 vezes. 9 vezes. 9 vezes. Não, Desde depois que a 2017 menina que eu virou vejo princesa, ela. eu parei saiu, eu de também ver. perdi a graça. Ela ficou um pouquinho chata, mas ainda é boa. Eu não por terminei, causa- você acredita? Eu também parei. Eu Depois que a parei princesa ali. saiu, eu parei. Eu já Eu vi, já até vi 9 vezes. recomecei todas a elas. ver pra eu Mas é tentar muito ver legal. de tudo. É muito legal. legal. E essa questão da mentalidade ali é muito do Justamente. controle da mente Do humana. controle. É Então, fantástico. assim, é Não, muito e o bom. Harvey, tipo assim, a roupa que você veste, o jeito É, que você tudo- fala. tudo Ele comunica, é né? o cara, É. né? Sim, sai daqui, não Tudo vou perder comunica, tempo. tudo comunica. E a gente fala muito sobre isso aqui, né? Que a sua postura comunica, o seu jeito de falar comunica, a sua forma, tudo. A forma de Justamente. vestir comunica, E tudo ele comunica. tem uma frase que fala assim: se você começar o jogo perdendo, você nunca vai ganhar. É. Justamente quando ele fala com o Mike lá. Uhum. Então, assim, eu peguei aquilo ali desde 2017, que eu assisto ela. Todo ano eu assisto ela. Minha esposa fica irada. aguenta mais. Ela vê eu assistindo, ela nem chega na sala. Então, assim. Porque eu gosto muito do que eles passam, entendeu? Uhum. É aquela questão de você se posicionar, de você, a sua vestimenta, o modo de falar. Exato. Então, assim, eu gosto muito porque eu não sei se eu tenho uma habilidade ou um defeito. Eu tenho memória fotográfica, Eu quase tenho, que igual o é. Mike, entendeu? Eu Então eu tenho consigo ver e fixar, acabou. Acabou. Então, assim, depois que a gente pega isso aí, que você entende isso Você tem que aí, descobrir que você você tem que tem. descobrir. Pronto, e usa isso a seu favor, né? justamente. Nossa. Então, hoje a minha esposa Eu não vai tenho, gente. Eu tenho comprar os agenda de trem. papel que eu anoto tudo e que eu tenho que ler ela 3 vezes por dia. Porque se eu ler ela de manhã, eu não leio mais que eu Eu tenho anotei à super tarde. memória fotográfica. Eu descobri que eu tinha memória fotográfica na época de vestibular, faculdade. No vestibular e depois da faculdade. Cara, eu preciso engenharia, né? Eu olhava para a solução da questão feita ali no papel. Enquanto eu fazia a prova, eu falava, cara, tava nesse lugar da folha aqui, Isso. essa fórmula aqui, lembrei Justamente. papel. Justamente. E é isso que Hoje- acontece com a minha ho- memória fotográfica, é isso que acontece. Justamente, hoje a minha esposa, ela fala comigo assim, toda vez que ela vai comprar alguma coisa pela internet, ela, qual que é o número do cartão? Eu já falo pra ela o número do cartão, Decorado. eu já tenho tudo, Aham. tipo, tudo que ela precisa de questão desse Tá na negócio. cabeça. Ela, qual que é? Qual que é? Não, que ela gente, já meu Mas é sonho. como desenho, sabe? É. Ele Não armazena tem, na tipo- cabeça como um desenho. É uma imagem, assim. Não é não é um Eu acho que eu decoreba. desenvolvi isso justamente quando eu entrei nesse Nesse ramo. área. Aham. Uhum. Porque, igual, quando eu falei que eu pegava os catálogos, pegava Uhum. os negócios direitinho, então, assim, eu lia e eu fechava o olho assim, eu ficava Ficava imaginando. Eu decorando. via a folha, do mesmo jeito que eu vejo a folha no catálogo, se eu fechar o olho assim, eu vejo ela. Então, assim, Uhum. é, Eu sou assim também. então, assim, é uma coisa muito boa. Você pode usar isso a seu favor, Legal. entendeu? Ô, Henrique, você estava comentando que antes você penou muito com a gestão, né? Sim. E você aprendeu muito com esse processo e hoje tá bem mais tranquilo para Sim. lidar com tudo isso. Como é que você faz hoje a gestão da sua empresa? Hoje, na verdade, o que acontece? A questão, eu faço a captação do cliente, né? A gente já conversou sobre isso, eu ligo, depois que eu fecho o serviço, eu falo assim, tem esse serviço para poder fazer e é esse valor. O cliente deu ok, tudo bonitinho, igual hoje eu tenho contador, tenho tudo bonitinho, entendeu? Antes eu não tinha.
Então eu mesmo tinha que fazer a gestão. O processual ali, o burocrático que interno. é o mais difícil para É. mim, entendeu? Eu consigo dominar bem a questão da prática na minha área. Mas assim, não é uma questão sua, não. É a questão Geral. do empreendedor. Você é técnico em fazer manutenção de máquina. Sim. A Paula, boa em vender roupa. Sim. Cada um tem o seu direcionamento, Habilidade. a sua habilidade, o seu objetivo principal, que é o negócio da sua empresa. A sua empresa é de manutenção de máquina. Justamente. A empresa da Paula é uma loja de roupa. Então, cada um tá focado no seu. O resto, cara, terceiriza. Justamente. Você tem que delegar, você tem que entregar isso para os outros para você conseguir fazer mais manutenção de mais máquinas. Porque o tempo que você tá ali Focar emitindo no nota que é bom. fiscal, você tá perdendo. Eu ficava dessa forma. Quando eu iniciei, eu ficava desse jeito. Sim. Eu ficava doido. Eu falava, eu tenho que fazer. Porque antigamente, como quando eu comecei, eu era só microempreendedor. Sim. Então, eu mesmo emitia as notas, eu mesmo tinha que ir lá no UAI imprimir, porque eles só aceitavam com ela impressa, então só podia imprimir lá. Então, Nossa. assim, na questão... Eu nem sabia disso. Também É. Porque eu acho que eu tenho contado desde sempre. Eu nem... Também nem sabia disso. Isso é muito tempo atrás, né? Logo quando eu comecei. Então, toda vez, vamos supor assim, eu pegava uma lista de clientes, falava assim, isso aqui tem que emitir nota, aí emitia tudo pelo Ia lá no site. UAI, Aí eu imprimia tinha que ir tudo. lá no UAI para poder pegar a senha, ficar lá esperando para Gente, poder... pra quem não é de BH, o UAI é o centro que a gente resolve todas as questões burocráticas da Justamente. empresa. Chama o UAI. Mas em cada Depois lugar é tem um só nome. UAI, 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 de mineiro, né? O UAI é o UAI trem. Eu tinha que ir lá no trem O primeiro. UAI é o UAI mesmo, mas esse UAI, ele tem esse foco. É igual, vamos ali. Ali, De mineiro vai é ter que andar perigo. 500 quilômetros. Então, assim, eu tinha que Meu fazer marido todo... é de Recife. De e aí Recife. ele fala assim, gente, esse negócio de vocês falar toda vida é muito... Ó, vocês seguem aqui É toda Toda vida. vida. Toda vida. 30 anos, 40 anos. Então, assim, Toda vida, as depois gírias você de vira mineiro é esquerda. bem peculiar, Exato, né? é um dialeto próprio. Então, assim, na época que eu fazia todo esse, vamos dizer assim, essa A parte essa burocrática, gestão, né? burocrática, assim, eu demandava muito tempo. Sim. E eu ficava mais de cabeça cheia. Minha cabeça porque já não tá é algo ficando que você branca. gosta, não é algo que você sabe fazer com propriedade, então você gasta Justamente. muito mais tempo do que um profissional da área gastaria. Justamente. Então, assim, aí depois disso tudo, aí eu comecei a falar assim, não, eu preciso passar a bola pra alguém, porque do jeito que tá, não tá dando. Legal. Eu tinha que viajar, eu tinha que trabalhar, às vezes eu dependendo do serviço, eu faço bate e volta, igual semana retrasada, eu fui lá em Uberaba e voltei no mesmo dia. Então, assim, gera muito tempo. Sim. É 7 horas de viagem. É, Aí tem uma manutenção lá, e depois mais 7 horas de viagem pra voltar. É. Então, assim, eu não tinha esse é suporte, né? esse suporte. E aí hoje você consegue já ter isso mais não. organizado. Hoje eu já tenho essa gestão, eu já tenho o pessoal que faz todo essa parte burocrática, vamos dizer assim, né? Eu falo só com eles assim, ó, é cliente tal, Valor tal. valor tal. Emite. ponto. Aí eles já emitem, já manda pro cliente, já acerta todo esse Legal. processo, entendeu? Isso é muito bom. Então eu já otimizo o meu tempo. Então o tempo que eu gastava antes com essa Fazendo demanda, isso. fazendo essa demanda, Você consegue atender mais eu clientes. consigo atender mais cliente, às vezes até mesmo. Ô, amigão, como é que você tá? Como é que tá a Isso, sua ligar, marca? Ligar, tem que fazer estar, um- né? Prospectar os clientes. Então, Isso. assim, hoje eu consigo otimizar essa parte toda muito mais fácil, entendeu? Porque a minha área, igual você falou, a minha área é O seu a negócio é manutenção. manutenção. Não tem como eu achar que eu domino uma outra área, sendo que, na verdade, eu não tenho nem conhecimento sobre ela, entendeu? É a Legal. mesma coisa de eu ler livro de psicólogo e achar que eu sou psicólogo. Exato. Entendeu? Assistir Grey's Anatomy Grey's e Anatomy achar que acaba pode mesmo. fazer uma Fazer uma cirurgia no cirurgia. cérebro. Mas eu acho que eu sou quase formada em medicina. Aposto. Quando alguém dentro do avião, "Fulano, tem alguém passando mal no avião. Se tiver alguém médico, eu falo assim, será que eu consigo? Será que eu ajudar consigo? essa pessoa?" Eu já vi isso. Eu já vi, eu acho que eu consigo. Não sei se vocês viram numa reportagem no Instagram outro dia, falando que um rapaz, ele ganhou 26 casos como advogado, sendo que ele nunca Sendo fez que não uma... era, eu vi. Você chegou a ver, né? Eu vi. Igualzinho Ele chegou o SUS. 26 casos, minha Ele filha. ganhou. Imagina, ele ganhou Ele 26 ganhou casos. todos. Ele não é que ele participou de 50 e ganhou 26. Não, Ele ele ganhou faz todos 26 que e ele ganhou participou. 26. Incrível. O cara é o Mike Ross. É brasileiro. É brasileiro. Gente, estamos chegando ao final. Sim. Pra gente fechar, Henrique, eu queria que você trouxesse, assim, a gente tem muita gente que assiste o nosso podcast que tá começando. Sim. Lá naquele momento que é difícil, que a gente passa perrengue e tal. Queria que você desse alguma, sabe, uma palavra pra essa Incentivo. pessoa aí de incentivo. Na verdade, eu acho que
todo mundo que empreende é igual eu disse, né? A pessoa que tá no avião e pula sem paraquedas. Ela tem que achar as peças do paraquedas para montar ele quando tá No caindo. meio do caminho. Tá No meio do caindo. caminho. Então, assim, eu acho que a palavra-chave para todo empreendedor é a perseverança. Uhum. É a perseverança. Mesmo em meio às dificuldades, a gente tem que perseverar. Se é aquilo que a gente acredita, se é aquilo que a gente quer realmente, a gente precisa ter essa perseverança e acreditar naquilo que a gente tá fazendo. O Entendeu? objetivo final, O né? objetivo final. Falar assim, eu vou fazer a diferença nisso que eu sei, na forma que eu sei. Legal. E eu preciso perseverar nisso. Uhum. Porque geralmente, às vezes, as pessoas hoje, principalmente essa nova geração, qualquer dificuldade, Desiste, né? não quer isso mais. Não é isso que eu queria. A pessoa fala, vou fazer faculdade de advocacia. Fala a primeira prova, ela não consegue passar, fala, não quero isso não é mais isso pra que eu mim. quero. É. Você entendeu? Então a velha guarda, hoje eu tenho 37 anos, então hoje eu sei dizer que há um tempo atrás era mais difícil as coisas. Sim. Então Sim. A gente teve que lutar mais teve pra que conquistar as lutar nossas mais para coisas. conquistar as coisas. As coisas não eram de mão beijada, igual muitas vezes é hoje. Sim. Então, se eu não tivesse perseverado naquilo que eu acreditava, eu acho que hoje eu não estaria Com nesse certeza. patamar. Você tinha entendeu? voltado pro CLT. Eu tinha voltado pro CLT, eu tinha desistido, e Exato. hoje eu nem saberia qual que seria o meu futuro. Isso. Entendeu? É isso mesmo. Careado. Ô, Henrique, você tinha comentado aqui antes, né, quando a gente estava conversando, também que a sua fé foi um diferencial muito grande, Sim, né? Sim. Conta um pouquinho da história pra gente. Sim, na verdade, a minha fé em Deus, eu acho que é o diferencial que todo ser humano. É uma dica, né? Vamos dizer assim, deveria ter. Eu, como eu sou evangélico e professo a minha fé, eu creio que não existe nenhum sucesso na vida do ser humano que não seja primeiramente Deus. A gente precisa ter Deus guiando os nossos passos em tudo se a gente quiser realmente ter sucesso. Não é sucesso simplesmente na área financeira ou até na carreira ou até mesmo em outro aspecto da vida. Eu acho que no geral. Sim. Porque Deus, ele preenche a nossa vida no geral. Então, E assim, até para essa perseverança, né? Quando você tem Deus ali baseado nisso aí, eu acho que o caminho fica mais Justamente. leve. Justamente. Porque realmente as dificuldades no trajeto são inúmeras. Assim. Justamente. Então, eu creio que foi uma fase que eu passei que Deus, ele sempre me sustentou, porque vamos dizer assim, um exemplo clássico, né? Quando eu abri a minha empresa, no dia que eu abri a minha empresa, eu estava passando por um processo muito difícil. Eu estava desempregado. E eu até ri também na hora que você falou, que muitas vezes um engenheiro, até mesmo qualquer área que a pessoa tenha feito faculdade, ele não consiga exercer e hoje ela está trabalhando de Uber. Nessa época eu trabalhei. Sim, então, salva. assim, salvou. E que bom Entra que tem dinheiro. a Uber pra isso, né? E que bom que a gente tá aí Que bom que é pra... uma opção que todo mundo consegue ir lá e fazer, né? Então, nessa época, eu tive até que poder, assim... Correr atrás disso, entendeu? Então, assim, eu achei engraçado porque realmente é o que acontece. É o processo. Então, naquele período ali, então, eu vivi um processo muito difícil. Recém-casado, as coisas difíceis, e tive que rodar de Uber. E eu sempre tive isso no meu coração. Às vezes a minha esposa até falava comigo, eu falava assim, não, tenta arrumar outra coisa, tenta ser outra coisa. Eu falei, não quero, eu quero ser isso, eu quero ser... nisso que eu sou bom, nisso que eu sou gosto. bom, é nisso que eu gosto, é nisso que realmente eu me destaco. Igual todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre me destaquei. Toda a vida eu me destaquei nisso. Por quê? A questão da proatividade, a questão de ir lá e resolver. A necessidade do cliente é essa, então eu vou nessa necessidade e sem perda de tempo. Eu vou lá, resolvo o problema dele e vou embora. Sim. Você entendeu? Então, assim, nessa época eu até duvidei de mim mesmo, entendeu? Eu acho que acontece com todo ser humano. Sim. Então, eu creio que se não fosse Deus naquela época, talvez eu não teria conseguido. E porque a própria palavra de Deus fala que tudo que está debaixo dos céus pertence a Ele. Então, assim, tudo que eu tenho, tudo que eu sou hoje, eu devo primeiramente a Deus. Porque se não fosse Ele, a mão dele me sustentando, eu creio que realmente eu não estaria onde eu estou hoje. Na plenitude, né? Vamos dizer assim, porque muitas vezes a pessoa alcança o sucesso, mas simplesmente um pedaço do sucesso. Superficial, né? Superficialmente. Então, a plenitude
de sucesso, eu creio que a realização ela é completa, mas ela só é completa em Deus. Legal. Com certeza. Muito Eu legal. sou católica, acho que a Maria também, Sou né? católica ativa. Ativa, Sim. E assim, muitas coisas, às vezes eu olho e falo, eu tive gêmeos na pandemia também, assim, mãe solo, foi um perrengue, mas falei, ok, eu tenho certeza que tudo isso tem um propósito, Deus Sim. tem um propósito muito maior para isso que hoje eu não entendo, Sim. mas que lá na frente eu vou entender, então tem muita coisa que eu vou assim também, vai na fé, né? Exato, vai Vai na na fé. Que eu falo assim, ok, Deus. Eu fico Orienta brincando, né? aí, orienta O aí. pessoal fala assim, Deus dá os maiores desafios aos maiores guerreiros. Que ele olha lá e sempre fala, olha a Xirra, né? Deixa eu mandar ali mais um que ela aguenta. Não é Eu daí, falo, pode mandar, tô brincando, tô de boa. Tá confiando em mim, é porque eu Mas tô é. merecendo. Manda É. mais 2, tá pouco. É isso mesmo. E é isso, assim, né? Eu acho que é muito importante, acho que dá uma força além, É. né? Dá, É uma isso base E mesmo, é uma sustentação. base, e Justamente. é isso aí. Então é isso, estamos chegando ao fim. Sim. E aí a gente tem uma tradição aqui, Henrique, que no final de todo episódio a gente pede uma palavra para direcionamento aí dos seus próximos 12 Sim. meses. Uma palavra que você acredita que vai te direcionar, que vai te guiar, que é uma palavra do seu ano, assim. Quero te desafiar aí uma palavra. A palavra do meu ano é foco. Uhum. Tenha foco. Excelente. Tenha foco. Porque se você não tiver foco no que você quer, não adianta. Porque a gente, eu professo a minha fé, eu prego, eu conheço um pouco. Então, assim, Pedro, ele só afundou porque ele tirou o foco de Jesus. Então, assim, se a gente tirar o foco daquilo que a gente quer, a gente nunca vai conseguir Sim. conquistar. É Então, isso. quando a gente tem foco naquilo, pode vir as tempestades laterais, pode vir os problemas, pode vir as adversidades, que elas não vão te derrubar. Elas não vão te impedir de andar sobre as águas. Então, como eu consigo conjecturar, Sim, né? legal. Então, legal. assim, esse foco a gente tem que ter em tudo na vida. Exato. Em tudo na vida. Eu quero conquistar isso, eu quero aquilo, mas tenha foco. Porque muitas vezes as pessoas querem conquistar tudo, mas não tem foco em nada. Exato. E é muito legal que a gente fala que essa palavra do ano é justamente para dar um foco pra gente, né? Exato. Então, por exemplo, eu escolho minha palavra. Minha palavra desse ano, de 2023, foi autoridade. Eu queria me Sim. tornar autoridade na minha área de engenharia. Então, eu recebi uma proposta, falava, peraí, isso aí vai me gerar mais autoridade ou menos? Isso aí vai me tirar do meu foco do ano ou não? Eu vou o que que eu vou acrescentar? O que que eu vou crescer com esse ponto? Então, é legal, porque a nossa palavra, a meta é Sim. dar foco. É, muito bom. Bacana. E é muito legal, uma questão sobre foco, assim, que é muito legal, é que não adianta só a gente traçar o objetivo lá que a gente quer também, né? A gente tem que traçar o objetivo, a gente tem que ver como que a gente vai fazer isso, a gente tem que Sim. incluir isso. Eu falo muito sobre isso, a minha palavra do ano foi networking. Quando eu olho pra minha agenda da semana, ela tá ali? Porque se não tiver, tem alguma coisa errada. Porque se ela tá no foco, mas eu não tô praticando ela ali, não tá Justamente. fazendo sentido. Então, acho que tem que ter muito isso também. Tipo, qual que é o objetivo? Como que eu vou alcançar ele? E incluir Sim. isso na minha rotina, né? Sim. Então, acho Tem que são toda várias... a parte processual. Exato, por baixo do foco, por Justamente, baixo do objetivo que a gente tá justamente. buscando. Henrique, muito obrigada. Adoramos Eu que ter você aqui, agradeço. compartilhando sua história, seus desafios, né? Não Sim, foram sim. fáceis e Não. como você superou eles. É muito legal ter histórias de incentivo, assim, igual a Sim. tua aqui no podcast. Conta aí como é que a gente acha nas redes sociais, quem Henrique quiser mandar. Reis 7 é o No meu Instagram. Instagram. E no Facebook eu quase não uso o Facebook, eu uso mais o É. Instagram, mas e tem o hrmac.service também, que se vocês quiserem seguir lá, tá totalmente Legal. disponível Se para tiver alguém precisando de manutenção nas máquinas, Por te chama favor, lá. pode me chamar. Então tá ótimo. E é isso, pessoal. Estamos finalizando aqui mais um podcast. Você me encontra nas redes como liberte.soluções empresariais. Lá eu dou dicas de gestão descomplicada para sua rotina, para a gente conseguir fazer essa empresa crescer aí cada vez mais. Isso aí, vocês conseguem me encontrar no Enge Letícia Pimenta, compartilhando aí dia a dia das obras, detalhes de obras, algumas dicas de alto padrão, de detalhes aí, né? Que às vezes passam batido. E é isso aí, gente. Até a próxima. Muito obrigada. Tchauzinho.